Olá pessoal, bem-vindos! Vamos seguindo então pessoal, nesta aula já vamos criar os eventos para os botões. Vamos começar então com o botão inserir. Vamos lá, vamos selecionar o botão inserir e aí nós podemos clicar aqui nas propriedades, neste ícone dos eventos e aí a gente cria um evento clique. Aqui pessoal, do lado da coluninha com o nome do evento, a gente clica do lado direito, dá um duplo clique aqui na célula vazia, que será criado o evento clique para o botão. Ou a gente vem aqui e dá um duplo clique sobre o próprio botão, que ele vai criar o evento mais comum para aquele componente. No caso, para o botão, o mais comum é o evento clique, beleza? Bom, vamos fazer isso para o inserir, para o limpar e para o exportar, ok? Criamos então os três eventos clique, né? E aí, pessoal, vamos pegar agora o nosso formulário, vamos clicar no formulário aqui, no nosso FRM Export, né? E aí, nós vamos criar o evento load para ele, ok? A gente pode clicar também dando um duplo clique aqui, ele vai criar o evento load. Mas, da mesma forma, né, a gente poderia vir aqui, encontrar o nome do evento e dar um duplo clique do lado direito na célula vazia que ele criaria o evento para a gente, ok? Só que eu quero que esse evento load fique lá no início, tá? Porque eu deveria ter criado ele primeiro, mas acabei criando os outros eventos, tá? Então eu seleciono ele aqui, arrasto lá para cima, ou dou um Ctrl X aqui, vou lá para cima, tá? Escolho o local onde eu quero que ele fique e dou um Ctrl V. Posso fazer isso também. Eu vou deixar ele depois do construtor aqui do formulário, que chama o Initialize Components, beleza? Show! Agora, pessoal, o que nós faremos? Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos começar aqui no load do nosso formulário. No evento load, a gente já vai começar mudando algumas propriedades do nosso list view. A gente poderia fazer isso nas propriedades do list view, mas eu gosto de fazer algumas mudanças de propriedades também via código, ok? Então, vamos lá. LVL contatos.view. Aqui a gente altera, exibe detalhes, altera a visualização de detalhes do list view. E aí a gente atribui a view.details, beleza? Isso aqui, vou colocar um comentário aqui que faz, exibe detalhes. Depois disso, nós vamos alterar também, vamos ver, bom, alteraremos o full house select. Isso aqui, esse próximo comando que eu vou mostrar, ele permite selecionar a linha toda, basicamente, tá? Então, permite selecionar a linha toda, porque o list view, por padrão, ele deixa de selecionar célula a célula, ok? E aí quando você dá um comando, que é o lvl.fullHouseSelect, ele permite selecionar toda a linha, ok? Beleza. Depois disso, a gente vai alterar também o gridlines, que é o lvl contatos.gridlines, que é as linhas separadoras do list view. Linhazinhas entre aquele tracejado entre uma linha e outra, tá? Basicamente é isso. Então, lvl contatos.gridline recebe true, ok? Então, eu estou dizendo que eu quero um gridline no meu list view. E aí, colocando um comentário do que isso aqui faz, o meu lvl... Aliás, o comentário é o seguinte, exibe as linhas no list view. Bom, vamos alterar também, vamos ver... o label edit também é interessante, tá? O label edit, vamos colocar aqui embaixo, tá? Pode ser aqui. lvl contatos.labelEdit igual a true. O que faz esse label edit? Ele possibilita que o usuário edite o texto em alguma célula do list view. Então, permite que o usuário edite o
texto... Não, edite o texto em alguma célula do list view, ok? Bom, vamos lá agora, pessoal. O próximo passo é nós colocarmos, né, exibirmos o título das colunas do nosso list view. Se a gente clicar em iniciar, por enquanto, vejam só, tem aqui o grid line, que são essas linhazinhas e um cinzinha bem fraquinho, ok? Que estão aqui. E aqui em cima é onde nós vamos colocar os títulos das colunas, ok? Então, aqui nós faremos isso dentro ainda do evento load do nosso formulário. Então, a gente colocará 3 colunas, ok? O nome, o celular e o e-mail. Para isso, a gente vai fazer lvrcontatos.columns.add. Depois disso, a gente passa aqui 3 valores. A gente passa o texto, né, da coluna, a gente passa o tamanho, né, em pixels da coluna e a gente passa o alinhamento também. Para essa primeira será o nome. Bom, o nome, vamos colocar 300 pixels e depois a gente tem o alinhamento, né? O alinhamento é definido pelo enumerador horizontal alignment. Então, horizontal alignment ponto... Bom, aqui, texto eu gosto de colocar alinhado à esquerda, ok? Então, ponto left, beleza? Depois disso, a gente vai fazer o mesmo para o celular e para o e-mail. Para não escrever do zero, né? Eu vou pegar aqui, só vou dar um Ctrl V e Ctrl V. Aí eu altero o nome para celular e depois o último para e-mail. Vamos lá. Altero também aqui, eu só vou precisar alterar aqui o tamanho do celular, tá? Para 150 pixels, o LVL contatos. Aqui no caso o e-mail, tá? Aliás, o e-mail, ele mantém o 300 pixels, ok? O celular, vamos trocar aqui um alinhamento, vamos colocar um alinhamento à direita, tá? Então, horizontal alignment.right. Então, o celular eu vou deixar alinhado à direita. Perfeito. Agora, vamos mais um Enter aqui para uma nova linha. E agora eu vou fazer o seguinte, vou chamar o meu txt nome.select, só para que ele já inicialize o meu formulário com o cursor do meu teclado, né, pronto para digitar no campo de texto txt nome, ok? Então vamos lá, vamos iniciar e vamos ver o que a gente tem até agora. Então aqui, pessoal, iniciada a aplicação, percebam que o nosso cursor já está aqui piscando no txt nome, ok? A gente tem então o nome das colunas, né? Nome, celular, e-mail, os botões por enquanto ainda não fazem nada e agora a gente vai criar o código para esses botões. Vamos começar com o botão de limpar, que é o mais simples que a gente terá aqui, ok? O botão limpar, ele vai limpar os campos de texto e também limpar o list view, ok? Então, txt nome.text é igual a... bom, o que a gente vai colocar? Bom, a gente vai colocar uma string vazia, tá? Então, string.empty para que ele não coloque nenhum conteúdo, né? Ele limpe o conteúdo do txt nome. Vamos dar um Ctrl D para duplicar a linha e agora nós informaremos o txt celular e eu vou duplicar a linha também para colocar o txt e-mail, beleza? Show! E por fim, nós limparemos o conteúdo do list view. Então, lvrcontatos.items.clear, beleza? O clear é um método, então eu preciso colocar os parênteses. Show de bola! Aqui eu estou limpando então os meus campos de texto e depois eu estou limpando o meu list view, ok? Bom, vamos clicar em iniciar e vamos testar. Vamos informar qualquer coisa aqui, celular qualquer coisa, e-mail qualquer coisa. Vamos clicar no inserir, não faz nada, exportar também não, mas o limpar já está limpando esses outros campos, né? Por enquanto a gente não pode testar o limpar do list view, mas beleza. Aí eu percebi um negócio, tá, pessoal? Aqui acabou faltando na aula anterior que a gente configurou aqui o formulário e os componentes.
a gente esqueceu, né? Na verdade, eu esqueci de falar para você sobre a máscara aqui do campo de texto do celular. Então, aqui, pessoal, nas propriedades, nós vamos encontrar a propriedade Mask. Aqui, selecione, ok? Na máscara aqui, vocês vão clicar aqui do lado direito nesse botãozinho para aparecer aqui as opções de entrada de máscara. Bom, aqui, pessoal, vocês já vão pegar um como referência, tá? Peguem aqui o phone number e aí vocês alteram, tá? Bom, o 999 significa que não é obrigatório, tá? É um numeral, mas não é obrigatório. O 000 é um valor obrigatório. Isso aqui é importante depois quando a gente vai usar um método de verificação se o campo foi realmente preenchido ou não, ok? Mas o nosso padrão, eu vou usar 00 porque eu quero também que seja informado o código de área. Aí eu vou colocar 0. Bom, aqui estariam com os 8 números, né? Mas o celular ele tem um dígito a mais agora, né? Aliás, faz um tempo, né? Uns 2, 3 anos aí. Então eu vou deixar esse espacinho, ok? Para aquele dígito 9, eu acho que é 9 para o Brasil todo, tá? Então é o código de área, depois o 9, depois os outros dígitos restantes do celular, ok? Então aqui já mostra, né, como é que vai ficar a sua máscara, beleza? Vou clicar agora em OK para confirmar e vejam só a máscara aplicada. Outra alteração que eu vou fazer, vou selecionar todos os meus campos de texto, né? E aqui no Backcolor eu gosto de usar esse fundo info aqui, ok? Essa cor info por causa que esses são campos obrigatórios e eu gosto de definir para campos obrigatórios esse Backcolor aqui, ok? Eu gosto bastante de usar ele, beleza? Bom, show de bola! Então vejam o que a gente tem. A gente já tem o load definido, a gente já tem o limpar definido. Agora, pessoal, nós configuraremos o inserir, ok? Então vamos dar um duplo clique aqui no botão inserir para acessarmos o seu método, ok? O inserir, ele primeiro precisará verificar se os meus campos estão preenchidos, ok? Então como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai utilizar, né, uma estrutura de controle. Vamos utilizar o if, tá? Então vamos começar com o txt nome. Txt nome.text. Bom, .text eu pego a propriedade text. .trim eu limpo, né, espaços que possam ter dentro do texto do text box à esquerda ou à direita, ok? Mas como isso aqui é uma comparação, então eu preciso ter uma condição aqui dentro, eu vou utilizar o método equals. O método equals ele permite fazer uma comparação entre esse texto que eu tenho aqui com um texto que eu vou passar por parâmetro. Bom, o que eu vou comparar? Eu vou comparar com string.empty. Aí, no caso aqui, eu estou fazendo uma verificação se a minha propriedade text, né, eu limpando os espaços que possam ter ali dentro, se o que sobra é um texto válido, né? Se for um texto válido, ele não vai entrar no meu bloco de código. Mas, se ele me retornar um true, significa que é vazio, comparando com string.empty. Então, aqui dentro, aqui eu já vou dar um return, né, para ele não seguir a execução. Ele sai desse método e não segue, ok? Então, vamos lá, de novo. Isso aqui é uma verificação para ver se o campo está vazio, ok? Por isso que a gente compara, né, com equals, a gente compara como string.empty, beleza? Mas antes eu vou mostrar uma mensagem com um message box, aí a gente acessa o método show, ok? E dentro do método show, a gente vai passar alguns parâmetros para ele. Primeiro, a mensagem que será informada na tela. Você deve informar o nome, beleza? Depois disso, eu tenho um segundo parâmetro, que é o títulozinho que será exibido na mensagem, né? Então, no caso aqui, eu gosto de mostrar sempre o título do meu formulário, tá? Então, por isso eu pego o this.text, isso aqui ele pega a propriedade text do formulário, já que eu estou dentro do formulário, ok? Beleza. O this aqui não é obrigatório, tá? O this é opcional. Se você tirar o this e só pegar o ponto text, beleza, ele vai pegar a propriedade text do seu formulário. Mas como eu acostumei fazer dessa forma, eu gosto de usar o this.text, beleza? Depois disso, eu pego o meu message box buttons, né, que eu vou
mostrar somente um botão OK no meu Message Box. E por fim, eu tenho o meu Message Box Icons. Então vamos lá, Message Box, Box Icon, beleza? Aqui o que eu vou mostrar? Bom, isso aqui define a identidade visual do Message Box, ok? Como é uma mensagem de erro, né, informativa, aliás, uma mensagem que diz que aconteceu um erro, né, porque um campo não foi preenchido, então eu gosto de utilizar o Message Box Icon Error, beleza? Isso aqui são enumeradores, né, que tem alguns valores lá possíveis de serem utilizados, beleza? Então, vamos lá. Se eu der um F12, né, no caso ali no OK, vejam o que vai acontecer. Eu vou para dentro do meu enumerador, é um public enum, e aqui tem os valores possíveis, beleza? Mas isso aqui não é o conteúdo da aula, deixa eu voltar. Então, só cliquei aqui e dei um F12 e me levou aqui para dentro da implementação do enumerador, ok? Mas como eu falei, não é o foco da aula. E agora, pessoal, depois disso, né, eu fiz o teste com o nome, agora eu vou fazer o teste com o celular. Então, eu coloquei um else aqui, e aí vou copiar todo aquele meu if e colar aqui embaixo, ok? Por causa que eu vou repetir o mesmo teste, só que agora com o celular. Mas o teste será um pouquinho diferente, ok? O teste é um pouquinho diferente. Deixa eu deixar aqui, vou colocar aqui um breakpoint por enquanto, beleza? Bom, vamos falar sobre esses testes aqui, pessoal. Bom, qual seria a melhor forma da gente realizar esse teste? Isso aqui, na verdade, tanto faz se a gente coloca somente ifs ou se a gente coloca if, else if, ok? Para essa situação, o comportamento dele vai ser o mesmo, ok? Porque o if, a grande questão é, se ele entrar em um if, né, ele encontrar uma condição que seja verdadeira, ele vai executar o seu bloco, mas vai seguir testando os ifs que estão abaixo, né? Mas para esse caso aqui, em que ele entra dentro do if, ele vai executar o corpo do if, mas ele vai ter um return aqui, aqui ele já vai sair e não vai executar o que tem abaixo. Por isso que eu digo que tanto faz se você ter embaixo um outro if, ou se você ter embaixo um outro else if, ok? Se você ter embaixo um else if ou um outro if, tanto faz, ok? Já que quando ele executa o bloco, né, ele já tem um return e mandando sair, mandando parar a execução desse método aqui, beleza? Bem, pessoal, só vamos alterar um detalhezinho. Aqui eu vou trocar para txt celular e vou manter o breakpoint, ok? Bem, pessoal, agora só vamos clicar aqui no iniciar para nós vermos essa questão do segundo if aqui para nós testarmos se o txt celular foi preenchido. Você vai ver que é um pouquinho diferente, ok? Então aqui vou informar qualquer coisa para o nome, aqui não vou informar nada para o celular e vou clicar no inserir. Beleza, chegou aqui, parou, era o que eu queria. Então, aqui na janela imediata ou immediate window, nós vamos fazer uma verificação de valor. Então, aqui nós vamos colocar txt celular mask. Bom, tem dois que a gente pode usar, o mask complete e o mask full. Vejam só que o mask complete, o que ele faz? Obtém um valor que indica se todas as entradas necessárias foram inseridas na máscara de entrada. Lembram que eu falei para vocês que o 999 era um valor não obrigatório, opcional? Eu falei que isso fazia diferença, tá? E o mask full, vejam só o que ele faz, obtém um valor que indica se todas as entradas necessárias e opcionais. O 999 ele daria lá uma máscara para um valor opcional. E o 000 indica um valor necessário, não uma entrada necessária. Por isso que eu falei, coloca todo 000 lá quando for criar a máscara, porque aí ele indica para o campo, né, indica para a máscara que são valores necessários, e aí eles fazem toda a diferença aqui para essas duas propriedades, ok? Para o mask full e para o mask complete. Para o nosso caso, como são todos obrigatórios, né, a gente deixou só 0, tanto faz a gente utilizar um ou outro. Eu vou utilizar o mask complete aqui, beleza? Então vejam só, dei um enter e ele me retornou false.
Ou seja, não são todos os valores dentro da máscara que foram preenchidos, ok? Vou dar um F5, beleza, ele vai sair. Agora, vejam só, vou colocar um monte de 5 aqui, não vou preencher o último dígito. E vamos ver o que vai acontecer. Vou clicar no inserir, e agora aqui no immediate eu vou dar um seta para cima só para ele preencher o último comando inserido, tá? E eu vou dar um enter. Beleza, ainda false. Vou continuar, e aí vou dar um inserir mais uma vez. Aliás, mais uma vez não, deixa eu voltar aqui e preencher o último dígito. Aí eu vou clicar em inserir mais uma vez, e aqui no immediate, vamos lá, seta para cima, e agora dou enter, e vejam só, tenho aqui o valor de true, beleza? Então, pessoal, é isso daqui que a gente pode testar, ok? O mask complete, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou tirar todo esse valor aqui, posso tirar também esse breakpoint. Breakpoint é só clicar aqui do lado, tá? Nesse local que ele vai criar um pontinho vermelho e vai adicionar um ponto de parada aqui nesse local. Daí quando estiver no modo debug e você iniciar a execução, executar essa linha, ele vai parar e aí você consegue utilizar o immediate window, ok? A janela imediata. Então aqui nós vamos colocar txt celular.maskComplete, beleza? Só que aqui ele vai entrar quando o mask complete for true, ok? Mas a gente quer que ele entre aqui quando não for preenchido. Então a gente nega a nossa condição, ok? Então quando não for preenchido todos os campos necessários, ele entra e executa aqui, no caso, essas duas linhas, beleza? E aí a gente troca, né, pessoal, ao invés de nome para celular, e aí mensagem bonitinha fica pronta. A gente copia esse outro esse else if aqui, né? E a gente cola abaixo porque a gente precisará agora fazer o teste para o e-mail. Teste do e-mail, como o e-mail, o txt e-mail é um campo text box comum. Eu vou copiar lá de cima o teste, né, a condição do txt nome e vou colar aqui no local. Vou tirar inclusive a negação, tá? A negação que é o ponto de exclamação aqui do lado esquerdo, beleza? Txt nome agora é o meu txt, vamos ver, txt e-mail, beleza, .text, .trim, e aí eu comparo com o equals, e aí eu faço a comparação com string.empty. Se for igual, significa que o campo está vazio. Você deve informar o e-mail. Beleza. Agora vamos testar o que a gente tem, tá? Vou preencher todo o celular lá, vou preencher alguma coisa para o e-mail, e ele vai ter que chiar aqui com o nome, tá? Você deve informar o nome. Show! Vamos informar o nome agora e vamos tirar aqui o celular. Inserir, você deve informar o celular. Perfeito! Agora vamos informar todo o celular aqui e vamos tirar o e-mail. Você deve informar o e-mail. Perfeito! Tudo bonitinho. Agora a gente pode seguir, beleza? Aqui, agora, vou dar um Enter aqui e já vamos para a próxima linha de código, onde nós vamos definir os itens da lista. Beleza. Como que a gente define? Bom, para inserir em um list view, a gente precisa inserir uma linha, né? Uma linha completa. Uma linha completa do list view é um objeto chamado list view item, ok? Então, para isso, a gente precisa criar um list view item, ok? Esse list view item eu vou chamar de LVI, e aqui a gente precisa instanciar esse list view item. Beleza, então a gente dá um new list view item, e aqui, pessoal, a gente já passa né, o primeiro valor que nós vamos colocar no list view. Então, o primeiro valor é o meu txt nome, tá? Então, a gente já passa aqui para o construtor do list view item. Então, txt nome.text.trim. Beleza, bonitinho, já passei. Então, primeira string já vai estar aqui no list view item. Agora, nós vamos para o próximo valor que nós inseriremos no list view item. Então, lvi, né, list view item, ponto subitens, ponto add, né, pronto para adicionar. E aqui a gente passa o valor agora do
txt celular. txt celular.text, bom, .text.trim. O trim aqui não faz diferença, tá? Porque se tiver algum espaço, né, que não estiver preenchido, ele nem vai passar nesse teste aqui do Mask Complete, beleza? Então, eu posso tirar isso daqui para não haver uma redundância, ok? E aí, o último, né, pessoal, é lvi.subitens.add, e aqui eu vou colocar o meu txt email, beleza? txt_email.text.trim. Aqui faz sentido eu ter o ponto .trim, beleza? E aí, pessoal, depois que eu montei a minha linha, né, o meu list view item, eu só tenho que adicionar no meu list view. Para adicionar, eu faço o seguinte: eu pego o meu list view ponto itens, tá? Ponto itens.add, né, para adicionar, e aqui eu passo o meu LVI, ok? Então eu mando adicionar o meu LVI, o meu list view item que eu acabei de criar, beleza? Vamos lá, colocar um comentário. Adiciona o item criado, né? O item criado ou linha criada aí no list view. Beleza. E agora, pessoal, depois que eu adicionei no list view, né, eu vou pegar aqui e limpar o meu campo de texto, celular e e-mail. Como eu já tenho isso implementado aqui embaixo, né, eu só vou dar um Ctrl C e um Ctrl V para facilitar a minha vida e não ter que escrever tudo do zero, ok? Vamos lá então, pessoal, só vamos testar e depois eu falo, né, comento um pouco mais sobre o código. Então aqui, pessoal, vamos testar, vamos informar qualquer nome aqui, vamos colocar qualquer valor aqui para o celular e qualquer e-mail, tá? Vamos clicar no inserir e vejam só, inserido aqui para a gente, né, o nosso contato, ok? Beleza, vamos olhar para o código novamente e vamos ver o que ele está fazendo. Aqui no inserir, então, no btn inserir, o evento clique dele, a gente tem, né, as verificações para verificar se os campos estão preenchidos, né, já que são campos obrigatórios. Depois a gente cria um list view item, né, que ele vai corresponder a uma linha dentro do list view. Crio, adiciono, né, os valores, né. Primeiro valor eu passo o meu txt nome, que é o primeiro valor. Depois o segundo valor é o txt celular, então por isso eu venho aqui .subitens.add, né, para adicionar, e depois eu tenho o meu txt e-mail que também é adicionado nesse list view item. Por fim, depois que eu coloquei todos os valores que eu preciso ter na minha linha, eu venho e adiciono esse list view item no meu list view, ok? E aí, aqui eu limpo os meus campos de texto para prepará-los para uma nova entrada, ok? Então, pessoal, depois disso, nós concluímos aqui a parte da inserção dos valores no nosso list view, ok? Agora, o próximo passo é nós criarmos aqui a opção de nós exportarmos, tá? Para nós exportarmos o conteúdo desse list view, ok? Pessoal, obrigado pela atenção de todos vocês e nós seguiremos na próxima aula.